É isso aí, um abraço para todos que estão nos acompanhando. Eu sou Renato Gonçalves, comigo o advogado Erley Alves. Tudo bem? Tudo bom, Renato? Graças a Deus, tudo jóia. Erley Alves, que já é atuante no trânsito, na área de trânsito, desde 2006. Começou como instrutor de autoescolas, de aulas práticas e teóricas. Depois se tornou instrutor de cursos especializados, que nós vamos saber um pouco mais sobre isso já já. Foi também proprietário de autoescola, que hoje chama-se Centro de Formação de Condutores. E agora advogado, tornou-se, é claro, especialista em assuntos de trânsito, direito do trânsito. Está correto aí, doutor? Correto. Essa é a trajetória aí no quesito trânsito, né? Iniciei em 2006 como instrutor, galgando todas essas etapas aí que você retratou com excelência, até entrar para a área de trânsito como advogado e especialista ainda em direito de trânsito. Maravilha. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória nessa área. Sim, quando eu cheguei em Belo Horizonte, me foi apresentada essa área para um amigo, e aí eu fiz o curso de instrutor, e iniciei na área de trânsito como instrutor prático, e paralelo dava aulas de legislação. Posteriormente, o tempo foi passando, e eu fiz uma especialização para ser instrutor especializado, para ministrar cursos especializados que eram exigidos lá pela Resolução 68 de 2004, o curso MOP, para produto perigoso, transporte escolar, transporte coletivo, carga indivisível e carga emergencial. Aí viajava aí nas cidades do interior, na época o curso era itinerante, né? A gente levava aí o curso, geralmente ministrava em salas alugadas, escolas, e aí nas cidades do interior de Minas. Ministrei também aula para deficiente físico durante um tempo. Posteriormente eu comprei uma autoescola, fui proprietário por um tempo. Nesse interim, eu percebi que a relação do trânsito com o direito era muito curta, muito próxima, e aí despertou a vontade de me tornar advogado. Fiz a graduação e passei na OAB e mantive, então, esse segmento aí. Na mesma época, eu fiz um curso específico para fazer recurso de multa, iniciando ali no início da graduação, para fazer recurso de multa, e hoje é o nosso carro-chefe, Sou supervisor da Multitrânsito. A gente trabalha com processos administrativos, judiciais, na área de trânsito. 90% ali da nossa captação são demandas de trânsito, os processos de suspensão da CNH, cassação da CNH, da PPD, da permissão para dirigir, acidentes de trânsito no geral, dentre várias outras situações aí que demandam o direito de trânsito. No seu período como instrutor de autoescolas e depois como proprietário também, você era muito rígido? Os seus alunos, a maior parte, era aprovada ou era reprovada? Eu era considerado um instrutor muito técnico, assim, trabalhava muito questões voltadas para a coordenação motora, procurava entender cada individualidade ali dos alunos, e com isso eu tinha bons resultados, a gente tinha um plano de aula desenvolvido, trabalhava com muita dedicação nesse tema, então o resultado sempre vem, Isso é importante, e é muito interessante a gente perceber que um profissional que tem uma carreira e se dedica a ela até se tornar realmente um especialista, e hoje como advogado mais especialista ainda nessas questões. No Brasil, por exemplo, há um tempo atrás isso era de certa forma muito comum, a gente perceber profissionais que tinham uma carreira inteira numa empresa só. Isso foi mudando ao longo do tempo, e hoje a gente vê aí uma geração que vive pulando de galho em galho em áreas diferentes. Eu acho muito importante, viu? E te dou os parabéns aí por seguir sempre nessa linha. Obrigado. Vamos dizer assim, nessa estrada reta, doutor? É verdade. Acho que é uma coisa complementando a outra, gerando esse argumento de autoridade, e a gente consegue literalmente respirar o trânsito depois de um tempo. Assim. Essa é a definição. Eu vivo o trânsito. Gente, nós estamos aqui hoje especificamente para falar, e vamos entrar a partir de agora de cabeça num assunto que está tomando corpo, está ganhando muita repercussão por toda parte, e principalmente para aqueles que são candidatos à obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A gente tem ouvido muita reclamação a respeito do preço
para se tirar uma carteira hoje? Num rápido comparativo, quando eu tirei a minha carteira, por exemplo, isso já tem mais de 30 anos, não era exigido do candidato a frequência em autoescolas. A gente, como autodidata, podia ir lá e fazer o exame, né? Lógico que os trâmites do Detran tinham que ser seguidos, né? Entrar com a abertura da pauta, a realização dos exames de saúde, psicotécnico, a realização dos exames de legislação e circulação, que é diferente do que é hoje, né? Que hoje é prova de múltipla escolha. Na minha época era o tete-a-tete ali com o examinador, prova oral. E, obviamente, o exame prático na rua. Então, essas etapas continuam, né? Algumas coisas mudaram, se modernizaram, mas todas as etapas continuam para a obtenção da carteira. Eu não sei precisar, talvez o senhor saiba que ano, né, ou pelo menos aproximadamente ali, que ano que houve essa mudança, essa flexibilização, eu vou chamar assim, para a mudança da forma de aplicação dos exames, né? Deixou de ser a prova oral presente, frente a frente com o examinador, para ser a prova escrita, né, de múltipla escolha e tal. E também, com isso, a reboque veio a obrigatoriedade da frequência à autoescola. O aluno hoje tem que pagar pelo menos 20 aulas para obter a sua carteira, para fazer o exame, né? Você sabe precisar mais ou menos, não precisa ser exatamente preciso, dia, mês e ano, mais ou menos no período. Todas as mudanças, todo o passo a passo do processo de habilitação está lá na Lei 9.503 de 97, né? Entrou em vigor em janeiro de 98, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E todas essas leis posteriores vão alterando esse código. Tá? Existia ali aquele passo a passo, mas ainda não existia um registro, né? Existiu o Código Nacional de Trânsito, né? Que é anterior ao código. Então, eu nem diria flexibilização, não, eu diria enrijecimento, né? O processo de habilitação ele passou a ser para uma orientação mais de vigilância, na minha opinião. Eu tirei carteira em 2002, né? Tirei carteira com 18 anos em 2002. E já a única diferença do meu processo de habilitação para o seu processo foi a prova oral. Na minha época já era a prova escrita. Então, se a gente pegar ali com base no Código de Trânsito de 97, pode ser que anteriormente seja ali a prova oral. Então, acredito que até início dos anos 90 ainda era esse formato aí, para que se faça, né, para que se fizesse a avaliação com relação ao conhecimento desse candidato, ao conhecimento teórico. Depois, isso hoje no Código de Trânsito Brasileiro menciona-se que, né, o candidato ele tem que saber ler e escrever. Aí fica tão vago isso, né? A gente, né, pode até aprofundar mais. E posteriormente vieram várias outras mudanças, inclusive a gente vai falar de algumas aqui. Essa mudança para a prova oral, da prova oral para a prova de múltipla escolha escrita, você acha que favoreceu o candidato ou dificultou para ele? Olha, prova oral é um quesito, quase uma forma de avaliação quase não se utiliza mais, né? A gente tem aí, creio que para a prova de delegado, magistratura, né, ainda existe ali o questionamento, pré-questionamento, né, em provas orais, mas não é um método mais utilizado, essas coisas aí vão mudando, consequentemente, né? E creio que uma prova oral hoje, ela induz muito a resposta. Eu acho que não é o melhor método, não, sabe? Uma etapa sendo uma etapa poderia ser, mas isso aí já foi vencido, já a realidade hoje já são provas, hoje nem utiliza mais, algumas Ciretrans aí de Minas utilizam o papel e a caneta, aqui na capital, onde tem a Detran mesmo, né? São provas de múltipla escolha, com um dispositivo parecido com a urna eletrônica, né? Então, você escolhe ali aquelas opções, né, das questões todas propostas, escolhe a verdadeira, clica e já avança. É assim que funciona. Então, por questão evolutiva, creio eu que não seja mais cabível esse tipo de avaliação. Certo. Com relação à obrigatoriedade da frequência à autoescola, carga horária de pelo menos 20 aulas, isso aí melhorou para o candidato ou piorou a situação dele? Na minha opinião, não existe, eu não consigo entender essa previsão de se cobrar
de se exigir de um candidato uma presença em um curso se depois terá uma prova. Não existe nenhum outro molde nesse sentido, somente para obtenção da CNH. A gente está falando de 20 horas práticas, mas lá na legislação são 45 horas, né? Exigidas, né, divididas em módulos ali, mas são 45 horas lá na legislação. Olha só, eu estou obrigando você a estudar, porque dessa forma, imagino eu, que você vai ter contato com a matéria de direito, com a matéria de trânsito, né? Ledo engano, eu nunca vi um formato desse, só mesmo em autoescola. Você exige uma carga horária e depois tem uma prova. Se tem uma prova, não tem que ter exigência de carga horária, gente. Existe isso. Eu fiz prova da OAB, você já deve ter feito várias provas aí vestibular. Ninguém obriga ninguém a estudar, não. Se existe um modelo, né, que vai cobrar, vai ter uma prova com uma exigência, com um percentual mínimo de aprovação, para que exigir essa carga horária? Qual que é o fundamento disso? Realmente é uma das coisas mais sem nexo que eu já vi no processo de habilitação, desde que implementou, é isso. Quer fazer um modelo de carga horária, como tem lá, para que se adquirir uma brevet, né, para que se torne piloto, a mesma instituição, né, lá são 10 mil horas, né, lá na linha férrea também funciona dessa forma, a mesma instituição que ministra o curso, aprova ou reprova o aluno. Né? Então, nesse molde, teria algum sentido essa comprovação de carga horária, onde a própria instituição, a própria autoescola, ela faria a gestão tanto, né, das aulas, como centro de formação, tanto na formação, quanto no atestado, na certificação de que esse cidadão, esse condutor, né, está pronto para sair da teoria e ir para a prática, e depois da prática está pronto para poder ter uma carteira de habilitação. Nesse molde teria algum objetivo, alguma função, mas exigir uma carga horária para depois exigir uma prova, realmente isso é uma situação difícil de entender. O projeto de lei 4474/2020, ele trata exatamente disso, né? Estão querendo agora, através desse projeto, ele é de autoria do deputado federal Kataguri, do DEM de São Paulo, foi apresentado em 2020, agora em 2025 ele veio à tona ganhando essa força toda aí. Esse projeto de lei trata exatamente disso, que quer retirar essa obrigatoriedade da frequência à autoescola. Então, pelo seu discurso, eu entendo que você é a favor desse projeto nessa situação. De jeito nenhum. Não, eu tenho vários pontos com relação a isso aí. A forma, o objetivo do projeto de desburocratização, eu acho que já iniciou tomando viés errado, porque o discurso ele faz com que a sociedade veja a autoescola, o Centro de Formação de Condutores, como o principal vilão do processo de habilitação. Vale ressaltar que é o seguinte, o discurso para a apresentação desse projeto, ele objetiva principalmente reduzir o custo da carteira de habilitação, né? Do processo para obtenção da carteira de habilitação. Aí sim, nesse ponto, as autoescolas, os centros de formação de condutores aparecem como os vilões, né? São eles que estão fazendo o cidadão gastar mais para tentar conseguir a sua carteira de habilitação. E aí então veio esse projeto de lei tentar mudar isso, tirar essa obrigatoriedade, fazer com que o cidadão possa optar pela frequência na autoescola, pagando todas as taxas que forem cabíveis, impostas inclusive pelos centros de formação de condutores, ou ter essa possibilidade de escolher se ele quer ser um candidato autodidata, né? Aprender com a autoescola ou por conta própria, sem a necessidade. As autoescolas não são as vilãs do custo da carteira? Interessante, Renato, que você usou a expressão taxas pela autoescola, de jeito nenhum, taxas para o Estado, né? E aí a gente precisa desfragmentar isso para poder explicar isso para a situação, para o cidadão, e para que ele entenda realmente o que ele está pagando, tá? Então, vamos lá. Nós pagamos inicialmente uma taxa de inscrição inicial, posteriormente uma taxa para marcação de prova de legislação. As taxas são taxas do Estado. Não tem Estado. A autoescola não tem relação nenhuma com isso. Tá.
Passou na prova de legislação, ele vai para as aulas práticas, e ali tem que ser emitida uma licença, a LADV, que é uma licença de aprendizagem de direção veicular. Essa licença também, uma taxa de R$ 82. Posteriormente, finalizou ali, né, e aí, de acordo com o que está treinando, né, com a confiança, vai ser marcado um exame de direção, e antes de marcar esse exame, outra taxa. Tá? Mas antes aqui, ó, na taxa de inscrição inicial, ainda temos que pagar uma média de R$ 450 para as clínicas. Então, esse valor representa a média de R$ 860 num pacote. Tá? Então, a gente trabalha hoje com um pacote de habilitação aqui em Minas Gerais, na casa aí dos R$ 2.400, R$ 2.500, né? O pacote para inscrição inicial. Desculpa, para a primeira habilitação. E só aqui a gente está trabalhando com R$ 860, né, 2.400 menos R$ 860. Isso aqui, a autoescola não tem participação. O que a autoescola tem participação direta? Na venda das aulas, tá? Hoje, média praticada em Belo Horizonte é de R$ 60, uma aula prática. A autoescola tem participação direta na venda do curso de legislação, né? E aí depois a gente vai falar dos custos, tá? Eu estou falando das participações. E ela tem participação no aluguel do veículo. Então é aqui que desse pacote todo aqui vai resultar com as aulas quase 20 médias de R$ 1.600. Tá? Desses R$ 1.600 aqui, se a gente for falar dos custos e da burocracia imposta para que esses empreendedores possam ter a fazer uso da livre iniciativa de comércio, todo mundo defende, para que possam empreender, eles têm que passar por isso aqui, ó. Média. Aluguel de prédio. O que tem, esse aluguel de prédio, quando eu falo, porque existem exigências tão absurdas para você abrir uma autoescola. Quando eu era, só fazendo aqui um feedback, quando eu era proprietário de autoescola, eu tive negado uma primeira vistoria, porque, segundo o historiador, tinha 20 centímetros, a sala estava 20 centímetros menor. E com isso ele não concedeu a renovação do meu alvará na época. Fiquei sem trabalhar e sem vender por causa de 20 centímetros. E às vezes você tem que mudar a estrutura, mudar de prédio. Olha a bagunça que isso vira, que diferença que isso vai fazer. Né? Eu estou falando, por que eu estou dando essa... Porque você gasta com isso e o aluguel para esses prédios, para essas lojas, né, para essas estruturas físicas, são muito mais caros. Ficam muito mais altos. São tantas exigências. Sala para diretor disso, sala para diretor daquilo, sala de recepção com tanto, sala de legislação tem que ter isso e aquilo. E aí vai. Né? Com isso, uma estrutura dessa fica cara. Funcionários, todos eles, né? Inclusive, a gente vai falar aqui de diretor geral e diretor de ensino, que é uma exigência que se tem em autoescola para trabalhar com didática, né? Pedagógica. Cara, isso nunca funcionou. Com todo respeito a esses profissionais, mas nunca teve efetivamente. Todo mundo que for da área sabe exatamente o que eu estou falando. É um gasto que se tem e que não é utilizado. Não existe necessidade disso. A única coisa que esses profissionais fazem, junto com essas exigências, é onerar e muito o valor, o custeio diário ali para a manutenção dessa empresa. E cada cargo desse tem que ser uma pessoa diferente? Hoje em dia mudou. Hoje mudou. Recente, que uma pessoa pode ser os dois. Mas durante a vida inteira, eram dois personagens. Eram um diretor de ensino e um diretor geral. Tá? Hoje já aceitaram aí que um diretor só pode assinar para as duas. Mas vamos lá. A gente tem gastos aqui com os instrutores, o administrativo, os insumos, né? Insumos de limpeza, insumos de escritório, de recepção, e aí são vários. A gente tem internet, que entra nesses insumos. Os veículos, a aquisição e a degradação desses veículos, tá? Que fica realmente muito caro. Enfim, renovação de alvará, taxa, tá? Não sei se tem ainda, mas na época tinha um TASD, que era uma taxa por aluno que você tinha que pagar. Entrou lá, se eu não me engano, era R$ 8 por aluno que fez matrícula na sua autoescola. E aí vai. Bom, a média, né, existe um levantamento aí, que a média que sobra da liquidez desse valor do pacote aqui não chega a 10% no final. E a grande realidade hoje é que os proprietários de autoescola aqui em Belo Horizonte, a realidade, né, que eu conheço, todos no vermelhos. Raramente você vai ver um dono de autoescola respirando. Aí chega o Estado e coloca, além de todas as dificuldades. Ao longo da história, a gente já viu mudanças. O Estado tem mania de querer trocar o pneu com o carro andando, né?
São várias situações. A gente pode citar aqui, lembra aí do extintor de incêndio, nossa, lembra do kit médico. O kit aí trazendo aqui para as autoescolas, simulador de direção, no passado bem recente, empurraram esse goela abaixo aí dos proprietários, negócio sem função nenhuma, só lobby, sem função nenhuma, mas empurram e ou o proprietário acata ou simplesmente ele é bloqueado do sistema, ele não fica sem sistema para trabalhar. Então, é uma atividade de investimento bem complicada e é essa a desburocratização que a gente deveria estar conversando aqui. É essa desburocratização, né? Porque imputar isso a um centro de formação de condutores é muito fácil. É muito fácil. Mas saber procurar, né, uma real solução desburocratiza tudo que eu falei aqui, só para a gente ver o negócio. Da liberdade real de um dono de farmácia, de um dono disso, dono daquilo, eu não conheço as realidades, devem ter também muitas burocracias, que o Brasil não é para amadores, né? Mas hoje, para se ter uma ideia, o dono de autoescola ele não pode colocar uma autoescola. Toda escola tem uma cantininha, alguma coisa. Não sei de formação de condutores, o cara não pode colocar uma coxinha, um salgadinho ali para poder fazer algum extrazinho para ele. Não pode. É vedado. Então, são várias amarras aí, várias camadas para simplesmente chegar e apontar essa classe aí como uma classe que, não, realmente não. Aqui, ó, esses 860 que eu te falei aqui, ó, entra livre. E o que eles vão fazer com isso? Porque até agora ninguém mencionou nada nesse sentido. Né? O que deveria, então, para baixar os preços seriam as taxas do Estado? De forma direta, sim. E a desburocratização teria que ser no centro de formação de condutores. A autonomia teria que ser essa liberdade para esses condutores investirem cada vez mais ali nos seus prédios, da forma que eles, né, concordarem que é melhor para o público e tudo, sem exigências aí que vão realmente onerar muito e dificultar muito o trabalho dessas pessoas. Bom, eu vou colocar minha pergunta também aqui de uma outra forma. Esse projeto de lei 4474 de 2020, por que só agora que ele ganhou essa força toda de repercussão? Quais que são realmente os objetivos deste projeto, doutor? Olha, se veio à tona agora, creio eu que tem várias relações, principalmente políticas, né? A gente está apontando aí para eleições. É um tema que agrada muito os ouvidos dos eleitores, né? Existe até um levantamento feito aí pelo próprio governo, de média, né? Não sei exatamente, mas parece que 20 milhões de pessoas sem habilitação hoje no Brasil. Eu não sei qual que é a relação desse levantamento, mas para mostrar que eles não tiram, quem não tem carteira não tira porque a autoescola é muito cara. E eles fizeram um levantamento também, não sei de onde, apontando aí um valor médio de R$5.000 por pacote. Se fosse desse jeito, R$5.000 por pacote, realmente a situação dos proprietários não estariam tão ruins, né? Não tem aqui procuração para defender dono de autoescola, não. Daqui a pouco a gente vai apontar também outras coisas. Mas a forma com que estão abordando aí e direcionando é uma verdadeira covardia. O objetivo é esse, fazer com que a sociedade tenha a impressão que o governo está preocupado com essa desburocratização e fazer com que isso mude de alguma forma. O molde, a forma é que realmente ela não começou nada bem. Como é que seria esse molde para ser o mais preciso, assertivo? Primeiro ponto, a gente vai falar lá das aulas teóricas, né? Essa carga horária aí que eu tanto critiquei, eles acertaram, né? Não, vamos tirar a carga horária aqui, mas nós vamos disponibilizar curso aí ao Léo e você pode fazer o curso e depois você vai lá e fazer a prova. Então não vai ter essa exigência, né? Mas a taxinha inicial vai ter. Aí não tem a exigência do curso, aí o governo vai disponibilizar, algumas plataformas vão, e aí vai ficar o candidato ele vai ter essa liberdade de escolha, né, para saber onde ele vai procurar o melhor curso e vai procurar informação através daquilo ali, ou que seja na autoescola, ou que seja num cursinho, ou que seja na internet, ou nessas plataformas, mas de fato ele vai ter essa flexibilização. Com relação às aulas práticas, e é aí que mora o maior problema, né, até agora, nessa primeira performance apresentada. Tá? Nós vamos dar autonomia para pessoas poderem ensinar, com base em exemplos de países de primeiro mundo. Aí apontaram ali o México, alguma coisa, mas
a referência mesmo seria lá os Estados Unidos, Japão e tal. Olha só, primeiro ponto. Nós trabalhamos aqui em autoescolas com carros manuais. Tá? De câmbio manual. De câmbio manual, onde se troca marcha, todos os exames. Dessa forma, a instrução prática ela fica impossível sem um profissional ali do lado desse candidato. Impossível. É um risco muito grande, né? E hoje tem previsão legal, se você ensinar alguém a dirigir aí, pegar, não, senta aqui, seu filho, seu namorado, não importa. Senta, eu vou te ensinar, e for flagrado, vai incorrer lá na tipificação do Código de Trânsito que fala que você permitiu pós-condução à pessoa inabilitada, né? E a pessoa também vai tomar lá a multa por dirigir sem habilitação, pode incorrer, inclusive existe previsão para crime de trânsito, pode responder criminalmente por isso. Tá? E aí isso vai mudar? Como é que isso vai ficar? Com relação ao que eles apresentaram, o veículo ele vai ter que ser identificado assim como é, porque é a exigência lá do Código de Trânsito e tudo, e resoluções, né, específicas, que esse veículo seja, que ele esteja identificado como um veículo de aprendiz, né? Até a placa também é de cor diferente, vamos lá. Primeiro ponto, se puder escolher o veículo, inclusive, hoje já existe uma realidade assim nos exames para pessoas com deficiência, né? Então, esses veículos adaptados, e essas adaptações são adaptações específicas, né? Acelerador manual, inversor de pedal. Então, esses veículos podem ser utilizados para fazer o exame, já existe isso, nesse mesmo molde, mas a gente está falando de uma adaptação fixa, adaptação que o cidadão necessita e vai ficar com ela, né? Lá, não. Pelo padrão, você pode, em primeira análise, né? Você pode apresentar um veículo para se fazer a prova. Tá. Mas esse veículo, ele vai ter adaptação? Porque o duplo comando de freio e embreagem é obrigatório. Mas para você colocar um duplo comando de freio e embreagem, você precisa adaptar seu carro. A adaptação hoje, em média, fica em R$2.000. Em R$2.000. Além do mais, você vai furar seu carro para poder fazer isso. Você está entendendo como... Quem propôs isso? Parece que acordou de manhã e falou assim, eu vou ali fazer uma besteira. São tantas camadas até chegar num ponto em que eles vão entender que isso não tem nada a ver. Eles, na verdade, estão colocando uma situação aí para poder se apresentarem como pessoas que estão preocupadas com os valores e tudo. Ótimo, mas tem que fazer isso com responsabilidade. Mas aí eles vão tirar isso, não vai precisar mais de adaptação, não. Ok. E as autoescolas também? Porque as autoescolas não vão acabar. Não existe previsão para isso. Inclusive, é discurso maçante deles. Né? Com esses projetistas aí, né, Dilei? E aí, as autoescolas também vão ser desobrigadas a colocar duplo comando de freio? E agora, meu amigo, como é que essas aulas vão ser ministradas aí nesse trânsito? Me explica isso. Olha o grau de loucura que é isso. Então, realmente, nesse molde aí, não tem como. Não tem como. Olha só, aquela questão de carga horária e prova. Né? Carga horária e prova. Os países que são livres de carga horária, existe apontamento aí que eles fazem 3, 4, 5 vezes mais aulas do que brasileiro, que é obrigado. Mas é uma questão cultural, eu tenho essa preocupação. E detalhe, em carro automático. Em carro automático. A diferença é tão grande de você aprender um veículo. Isso eu estou falando, né, de coordenação motora, é uma questão técnica. Porque a coordenação motora ela tem que ser realmente treinada, ela tem que ser desenvolvida. E a embreagem custa um bom tempo com isso. Né? Até isso tudo ser desenvolvido ali naquele candidato demanda tempo. Retira essa etapa aí, depois me conta. Então, uma solução apresentada, né, sem populismo olha, o carro automático é uma opção para adquirir a CNH. Mas também teria que ser criada uma categoria específica para o carro automático. Exatamente. Dessa forma, quem habilitar-se no carro automático não pode dirigir o manual. Mas o contrário não seria verdadeiro, na minha opinião. Isso. Quem adquiriu ali a habilitação para conduzir os carros manuais podem também englobar o veículo automático, né? Por questão, né, de coordenação motora, e quem é da área sabe o que eu estou falando, não existe dificuldade ali. Com 5 minutos você já adaptou com relação ao automático. Esse ponto é muito fácil da gente entender, realmente, né? É verdade. Na direção prática é isso. O carro do câmbio automático vem facilitar demais a vida do motorista. Já é uma realidade, né?
torna-se realmente muito mais fácil e já é uma realidade, né? Inclusive em mercados de primeiro mundo eles já são maioria, né? Extrema maioria. A gente vai voltar a falar aqui a respeito da questão do preço, que foi apresentado como principal objetivo desse projeto. Baratear, né, tirar, desburocratizar, barateando o custo para a formação do candidato à carteira de habilitação. Na minha opinião, o doutor Ellen já explicou aqui e me convenceu que o caminho não é este, que o caminho é diminuir o preço das taxas obrigatórias do Estado. Eu concordei. E concordei por quê? E burocracias, né? Burocracias impostas a esses empreendedores aí que trabalham com autoescola, que investem em autoescola. Não é fácil. O objetivo da autoescola, do Centro de Formação de Condutor, quando já está no nome bem especificado, né, é formar o cara, é tornar ele realmente apto a pegar um veículo e transitar pela cidade, pelas estradas, por aí afora. Correto? Correto. E para isso, se a gente for também destrinchar, eu concordo também com o outro lado que diz que não é extremamente obrigatório. Mas já que tudo é normatizado, então tem que haver sim essa normatização. Né? Senão deve-se mudar todo o conjunto da legislação de trânsito. Olha, para uma coisa não se tornar incoerente com outra. Vamos lá. Com relação a até uma frase utilizada agora há pouco tempo, vai mencionar que falaram que o candidato finge que aprende e a autoescola finge que ensina. Acabou de ser utilizado. Eu posso dar crédito aí para essa fala? Pode. Saiu, né, por incrível que pareça, do nosso ministro dos Transportes, Renan Filho. Né? Sim, sim. Obrigado. Então, vamos lá. Olha como isso é direcionado. Primeiro ponto. Na questão do barateamento. Depois a gente explana. Né? Eu vou pagar hoje no aluguel do carro médio de R$250 para a autoescola e vou pagar a taxa. Ora, se eu fui reprovado, por que eu tenho que pagar outra taxa? Né? Estendo também para o aluguel do carro. É uma forma. Né? Outra forma. Existe aí, né? Não tem uma data específica, não. Mas em Minas Gerais, meados de 1966, começaram a acontecer exames. Né? E você falou, eu tirei carteira em dado momento, e o nosso processo de habilitação foi praticamente igual, com uma exceção de prova oral ali. Isso. E esse lá de 1966, a mesma coisa. Uhum. Olha a dinâmica de trânsito que a gente tinha lá nos anos 60, e o molde de exame é o mesmo. Quando mudaram, a gente está falando aqui de exame de categoria B, só explanando para o cidadão entender por que ele paga caro nisso. Exame de categoria B para carros, né, automóveis. Esses exames tiveram uma mudança agora há pouco tempo com a baliza. Então eles tiraram aquela baliza que era feito num exame só. Hoje são 2 etapas de exame. Antes o candidato estava ali fazendo a avaliação prática, né? E já parava do lado do veículo, fazia a baliza, finalizou tudo, acabou. Finalizou, hoje não. Hoje tem uma parte que avalia a questão da circulação e outra parte do exame que avaliam as balizas, né? Vamos lá. Passei aqui na parte de circulação, fui reprovado aqui na baliza, outro gasto, outras aulas. E vamos lá. Esse exame aqui de circulação, ele já é totalmente arcaico. Nós estamos falando de 1966, onde se cobrava um alinhamento paralelo ao meio-fio, se cobrava um controle de embreagem de subida, aquela observação lá toda, uma ré, um controle de embreagem de ré e tá tudo certo. Vamos embora, você tá pronto, vai lá. Fez a baliza, tá liberado. Não é isso? Traz isso para a realidade. O condutor sai de uma autoescola praticamente sem saber fazer uma transposição de faixa. Nos treinamentos em Belo Horizonte ainda aproxima mais, mas vai no interior aí que as avenidas são todas de mão dupla. Não tem avenidas subdivididas por faixa. Não sabe nem aquele processo de aceleração, de adequação de velocidade. E é isso que mata no trânsito. E nós estamos falando de categoria B. Ou seja, não se preocupam com a avaliação. Se preocupam apenas em procurar um culpado. Mas espera aí, por que esse processo de avaliação prática
é tão engessado há tanto tempo? Por que não dinamiza isso? Te fazer uma pergunta agora. O senhor já viu alguém morrendo fazendo a baliza? Não. Pelo amor de Deus. Uma baliza que você... Assim, dei aula 14 anos, quase que... Uma baliza que, se o cara fica um pouquinho torto, não, vai, volta lá, repete lá. Mais gasto, mais gasto, mais gasto, mais desistência, mais frustração, mais sensação de impotência. Aí sai de lá, vai encaixando o carrinho lá na baliza, quantas vezes der certo, pronto, deixa a baliza, e pronto, é isso. Não tem que seguir esse padrão de perfeição por uma coisa tão desnecessária. E te conto mais. Nessas 20 aulas aqui, ó, pelo menos 40%, 50% delas fica focado na baliza, porque é uma etapa eliminatória. E a circulação com 10 aulas, se for partir desse princípio aí. E são esses candidatos aí que estão indo para a rua. Onde está a preocupação com essa base desses exames, meu Deus do céu? Vamos dinamizar isso quando? Vou te falar uma coisa aqui que ainda é mais grave, categoria A de moto. Há pouco tempo em Belo Horizonte, começou a exigir seta. Não exige retrovisor. Não exige. Coloca dentro de um circuito, o cara vai de primeira, ele não aprende desenvolvimento de marcha. Detalhe, lá na sua época tinha as categorias, né? De moto. A1, A2 e A3. Detalhe, hoje, você tira uma carteira de moto A, numa moto de 125 cilindradas, e você está apto a pilotar qualquer cilindrada. E detalhe, em qualquer lugar do país. Você pode tirar uma carteirinha dessa numa pista aqui em Belo Horizonte e morrer lá em Manaus, se você quiser. É assim. E quem se preocupa com isso? Ninguém se preocupa com isso. Vamos dinamizar isso. Isso aí que vai trazer mudança. Trazer essa dinâmica e ter reflexo lá na frente com relação às estatísticas. Né? Aí, Eli, agora sim o Centro de Formação de Condutores está atuando como Centro de Formação de Condutores. Não está fingindo que está ensinando e o aluno não está fingindo que está aprendendo, assim como foi dito. Não é verdade? Por quê? Porque todo Centro de Formação de Condutores vai seguir um alinhamento de prova. Vai seguir um alinhamento de prova prática. Então, se fugir disso aí, passa a ser desinteressante. Porque todo mundo que entra na autoescola já entra doido para sair, não quer ficar gastando dinheiro ali. Entende? Então, se a gente tiver uma metodologia de avaliação mais coesa, mais dentro do que é prático, e não isso que acontece desde os anos 60, né? Isso é só uma média, tá? Não tem exatidão com relação a isso, não. Aí sim nós vamos ter resultados. Aí sim nós vamos sair de uma situação, né, que hoje em dia eu considero caótica para uma situação evolutiva. O sistema de trânsito, na prática, ele mudou muito. Primeiro, pelo número de veículos circulando, de todas as categorias. Hoje nós temos mais ônibus circulando do que tínhamos há 30 anos atrás. Hoje nós temos mais caminhões circulando do que tínhamos há 30 anos atrás. Mais motos, principalmente, circulando do que tínhamos há 30, 20 anos atrás. Bem como os automóveis, os carros normais, os carros comuns, né? Os ditos carros de passeio, né? Sim. O trânsito, eu aponto isso com muita facilidade pelo seguinte: sempre morei no mesmo ponto, a minha vida inteira em Belo Horizonte, praticamente, né? Não na mesma casa, mas no mesmo bairro, na mesma região, né? Então a distância do centro da cidade dos outros bairros, essa foi sempre a mesma para mim. Uhum. O que eu percorria tranquilamente com 20, 25 minutos há 20 anos, hoje eu não consigo fazer com menos de 40 minutos. Certo? E isso se o trânsito fluir. Né? A gente acostumou a dizer que isso, hoje o trânsito está bom. Então, a gente chega lá com 40 minutos. Né? E aí se torna muito comum a situação prática no trânsito. Você marca uma reunião com a pessoa no outro bairro, né, mais distante, você com essa imagem na cabeça e tal, já sai lá, calcula o seu tempo no meio do caminho, alguma intercorrência, você vai lá. Que foi essa intercorrência? Né? Pode ser desde uma obra ou pode ser principalmente o que a gente mais vê, acidentes. Né? O aluno, o condutor, o aluno ou o habilitado hoje em dia, vamos supor que todo mundo que esteja dirigindo seja habilitado, né? Para não ampliar muito o nosso debate aqui, até por causa do tempo. Suponhamos que todo mundo seja habilitado. Antigamente formavam-se melhores motoristas ou
na sua opinião, isso não é a mesma coisa hoje? Não, seria leviano da minha parte fazer um levantamento nesse sentido. Creio que não. Não tem nada, não tem nenhum dado que mostre isso, a melhores ou piores condutores. Consequentemente, o volume se elevou muito e os problemas vão acompanhar isso de forma proporcional. Né? Mas com relação ao processo, se esse processo levou aqueles condutores de outrora a serem melhores, né? Condutores que os de hoje, eu não consigo te precisar, não. Eu consigo fazer algumas referências. Antigamente a moto acompanhava o carro nos exames. Categoria A, a moto lá ia acompanhando. Hoje em dia é impossível fazer isso. Olha, como se solucionaria? Teriam que existir verdadeiros centros de treinamento, amplos, complexos para a categoria A. É assim que tem que ser. Ué, mas peraí, você está falando que tem que ter um centro de treinamento. É a única coisa que vai resolver a questão da moto. Por quê? Porque não dá para utilizar mais aquele modelo antigo, porque ficou muito perigoso pelo volume de veículos, não se encontram mais locais. Na nossa época, ou no meu caso que era no interior, isso era mais tranquilo fazer. Pelo volume não dá. Né? Com relação ao exame, hoje em dia, eu acho que ficar ali, como já vou voltar lá na formação e falar da baliza. Né? Você pegar ali de um total de aulas e ter que ficar parado com o aluno, 50% das aulas que você tem disponíveis para poder colocar esse cara para circular, você tem que ficar parado com ele ensinando a baliza, porque é um critério eliminatório, isso aí realmente me assusta. Né? Aí pode ser que tenha alguma relação e tudo com relação à forma que esse condutor vai para a rua. Bom, para a gente fechar, voltando a falar especificamente sobre o projeto de lei 4474/2020, né, que propõe essas alterações, das quais a gente já falou aqui, você acha que ele vai passar? Olha, acho que nesse molde aí não. Se tiverem responsabilidade nesse molde aí não. Perfeito. Né? Bom, as questões de trânsito a gente sabe que são muitas, inúmeras. Né? Aqui a gente tentou focar principalmente nessa questão do projeto de lei 4474/2020, que propõe como objetivo inicial de discussão baixar o preço para que o condutor, para que o candidato gaste menos para tentar tirar a sua carteira de habilitação. Mas tem muito mais coisas a reboque, bem como todo o sistema de trânsito é muito complexo, vai ter que voltar outras vezes ainda. Sim, vai ser um prazer tentar explanar, e o mais importante, obrigado pelo espaço, para a gente levantar essas situações aí e ver o outro lado da moeda, né, e tentar enfrentar um pouco essas medidas populistas aí que realmente são perigosas. Né? Não tem que fazer um levantamento aí, uma discussão mais ampla, principalmente com pessoas do meio, pessoas que são estudiosas dessa área, né? e que não são vinculadas a nada, para poder chegar a um senso, a uma possibilidade de mudança real e objetiva. Perfeito. Quer deixar algum contato aí para quem, em caso, queira tirar alguma outra dúvida, algum esclarecimento? Instagram da Multitrânsito, @Multitrânsito. O meu é @adv.erlealves lá nas redes sociais. E é isso. Perfeito. Advogado Erley Alves, especialista em direito de trânsito, batendo esse papo conosco. Fique ligado porque vai voltar outras vezes. O assunto é muito amplo, muito complexo e merece ser explanado de uma forma mais ampla também. Grande abraço. Obrigado.